Enfim, isso aqui a gente já tinha conversado em outros momentos, mas eu meio que gosto de retornar nessa linha do tempo, né, para marcar que esse estudo de cor ele tem um impulso muito grande dentro da arte moderna, principalmente no impressionismo aqui, e que tem um abandono de algumas noções que regiam a maneira como a arte era produzida, né, até as beiradas da arte moderna, e que surgiram lá no Renascimento, como o uso da perspectiva, do claro e escuro, que eram regras para dar essa ilusão de realismo, né, de uma maior semelhança com as formas observadas. Como isso deixa de ser importante dentro da arte moderna, um dos assuntos que os artistas vão pesquisar é justamente essa relação. Na semana passada, a gente trabalhou com formas mais abstratas, né? Então a gente tem um pequeno salto aí dentro da arte moderna, a gente passa por alguns momentos para falar um pouquinho da arte abstrata, mas vamos retomar um pouco essa conversa sobre arte moderna. A gente tem um artista que faz uma espécie de transição entre a arte acadêmica e a arte moderna, que é o Manet. O Manet é uma figura curiosa, assim, ele tem uma intenção de ser aceito pela tradição de pintura da época. No entanto, ele adota um jeito de pintar que já começa a ser de abandonar algumas tradições. Por exemplo, ele não se preocupa em fazer toda uma transição tonal para gerar volume. Às vezes ele pinta o corpo da figura meio plano. Ele começa também a usar muito contraste de cores complementares. Só a gente vai ver o que é, mas dá para ter uma ideia aqui. Por exemplo, a gente tem um retângulo aqui no fundo, no qual predomina os usos em torno do vermelho, ao lado de um retângulo que predomina o verde. Mas isso não é tanto assim. O que acontece de interessante na obra do Manet, num primeiro momento, principalmente em duas pinturas dele, na Olympia, que a gente está vendo, e no Almoço na Relva, é o fato de ele se debruçar sobre imagens já existentes. Então, ele vai buscar referências para pintar essas imagens dentro da história da arte. Então, por exemplo, isso é consenso que ele usou como referência a Vênus Adormecida, do Giorgione, e a Vênus de Urbino, do Tiziano, que é bem próxima da Olympia. Tá? Se a gente olhar ali, ó, é uma figura nua deitada, tá? Figura nua deitada, posição muito parecida, mas tem alguns pequenos ajustes, alguns arranjos que o Manet faz, que acabam causando um estremecimento maior. E, junto com isso, vem algumas críticas de que ele não saberia pintar porque ele não faz volume. Na verdade, ele começa a adotar um jeito de construir a imagem que as pessoas não estavam acostumadas na época. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui, no caso, o Almoço da Relva. Tá. Vou falar um pouquinho primeiro da Olympia. E se a gente olhar para Vênus de Urbino, né, um detalhe que chega a ser meio anedótico é o fato de a Vênus de Urbino ter aqui aos pés dela um cachorrinho deitado. Isso não é acidental. Em várias pinturas, colocar um cão aos pés das figuras, por exemplo, tem o casal Arnolfini, que tem um cachorro aos pés também. É um símbolo para reforçar a ideia de fidelidade. Então, o cachorro está ali para reforçar essa ideia. De outra parte, esses nus, que eram muito comuns na história da arte, são nus inventados, são nus anônimos. Essas pessoas não existem. E quase sempre elas estão muito como a Vênus Adormecida, que são mulheres que estão com um olhar meio perdido, ou meio como se estivessem dormindo, né? O Manet vai mudar um pouco esses detalhes. Então, por exemplo, a gente mal e mal enxerga, mas aqui aos pés da Olympia, vocês vão encontrar um gato preto, todo arrepiado. Então, um gato preto é o oposto da ideia de fidelidade. Segundo, a Olympia foi pintada a partir de uma modelo, que era a Vittorine, que posava para várias pinturas do Manet. E só esse fato de ela andar junto com um grupo de artistas, ela já era muito mal falada. Assim.
De outra parte, essa cena aqui é uma cena de bordel. Então, ele pinta de tal maneira que, quando a pessoa que está olhando a tela para na frente da tela, a Vittorini está olhando para fora da tela, está olhando para a pessoa que parou ali. Então, é como se o observador tivesse acabado de entrar no quarto e ele passa a fazer parte da ação. Então, isso causou um desconforto muito grande na época, porque praticamente todo mundo ia em bordel, mas ninguém falava disso. Tinha um aspecto meio hipócrita, assim, a gente vai, mas não precisa ficar falando, né? É um pouco isso. Então, com esses ajustes que ele fez na pintura, as pessoas ficaram putaças com ele, queriam destruir a tela. A primeira vez que ela foi exposta, ela teve que ser colocada numa altura maior, porque as pessoas ficavam indignadas com todo o arranjo que ele fez ali. Bom, e aí tem esse fato também que ele muda um pouco essa tradição do nu reclinado, que é como se chama essas pinturas de mulheres deitadas, né? Quase sempre elas não têm um olhar ativo, elas estão ali, como dizia um escritor da época, prontas para serem colhidas como uma flor madura. Porque isso aqui eram pinturas encomendadas por homens, era a Playboy da época, assim. Então, os caras não queriam uma mulher olhando diretamente para eles e tipo, o que tu quer, afinal de contas? Eles queriam alguém mais como a Vênus adormecida ali, que era totalmente passiva, alheia ao que estava acontecendo, né? Então, esses ajustes causaram muito incômodo, assim, muito desconforto. Da mesma maneira, o Almoço na Relva, no qual está de novo ali a Vittorini posando, e a gente tem embaixo as obras que serviram de referência. Então, é engraçado que uma das imagens que serviu de referência está todo mundo nu ali, né? A outra é o Concerto Campestre, do Tiziano. Então, note que são dois artistas que ele usou como referência em ambas, na Olympia e no Almoço na Relva. Ele estudava esses artistas a fundo. Aí tem alguns ajustes também. Ele, por exemplo, ele está nem aí para a perspectiva dessa natureza morta é um pouco diferente da perspectiva do grupo aqui, não encaixa muito bem com a perspectiva dessa terceira figura, dessa outra figura aqui atrás. Tem todas essas... Ele não se preocupa com isso, né? O que interessa, né? Mas as pessoas ficaram muito assim, tá, que história é essa, né? Como assim tem uma mulher nua e dois caras vestidos no meio do mato? Mas o que é isso, afinal de contas, né? Então, a cena em si era muito estranha para a época. A gente brinca, se fosse que nem a pintura, a gravura que ele tinha aqui ali embaixo, se tivesse todo mundo nu, talvez não tivesse tido esse problema. Mas como tinha uma mulher nua e dois caras vestidos, as pessoas ficavam, afinal de contas, o que está rolando aí, né? E aí vinha toda essa outra coisa. A mulher não tem volume, ele não sabe usar as cores, as pinceladas são muito soltas. De novo, outro escândalo. E aí, essa maneira dele pintar acabou chamando a atenção de um grupo de jovens artistas que começaram a olhar para, olha, tem aquele carinha lá, o Manet, que o jeito que ele pinta é bem interessante, bem diferente, vamos prestar um pouco atenção nele. Então, ele começa a chamar a atenção dos artistas que vão ser os impressionistas. Isso, junto com a invenção da fotografia, começa a tensionar muito as noções tradicionais da arte. Então, por exemplo, a fotografia vai trazer um enquadramento para a pintura que não era muito usual, como nessa pintura do Degas. E não é à toa que o Degas vai pintar coisas que têm movimento, corridas de cavalo, bailarinas, né? São situações que não tem como o sujeito ficar ali pintando e obter um registro mais ou menos coerente com o que ele está observando, porque as coisas estão se mexendo o tempo inteiro. Então, ele usa muito como referência a fotografia. E aí tem esses recortes aqui. Nota que lá atrás a gente tem um grupo de bailarinas, mas nenhuma delas tem cabeça, né? Tem um corte ali na pintura que é muito comum quando a gente faz uma fotografia. Tu seleciona o foco que te interessa e o resto é cortado de uma maneira meio estranha, assim. Então, além dessas figuras não terem cabeça, aqui também o contrabaixista está olhando para fora da tela. Tu vê que é uma cena muito espontânea, que tem esse aspecto fotográfico
por causa do enquadramento, não tanto a questão do realismo, mas a maneira como ela é enquadrada. E aí a gente tem, por exemplo, um outro exemplo aqui, que é uma foto que ele usou como referência para fazer essa pintura. Então, vejam que ele não estava interessado no realismo. Pegou a foto mais como referência para pintar até uma cena que não tem movimento e tal. Mas o Degas tem muito isso. Assim, os temas dele normalmente são temas... as bailarinas são o grupo de pinturas mais conhecido dele, que precisa, enfim, ter um registro fotográfico. E como era uma tecnologia muito próxima a eles, uma novidade, né, foi comum os artistas usarem como referência. E aí a gente, então, vai ter a primeira pintura que dá origem ao movimento impressionista. O termo em si é um termo pejorativo. Um jornalista lá foi ver a exposição, não entendeu nada, viu um monte de borrão e aí viu essa tela do Monet, impressão sol nascente, e aí quis tirar um sarro na crítica cristã. Então os artistas que se chamam impressionistas, ou botou impressionistas ali, o termo acabou pegando, né? Mas nota que daqui do Monet para o Manet tem um outro salto bem forte. O Manet ainda tem um certo vínculo com o realismo mais ali da tradição acadêmica. O Monet já não tem mais. O Monet rompe com aquela ideia de contorno, com cores naturais, ele vai, de fato, entrar muito nessa anotação da cor como uma percepção minha, pessoal, né? E com uma pintura rápida para registrar este momento aqui, né? Daqui a 15 minutos já era outro arranjo de cores, já era outra coisa. Então, ele tinha que pintar rápido para conseguir registrar tudo isso. Então, essa aqui é considerada uma pintura a partir da qual a gente começa a falar de impressionismo, né? E que foi colocada numa exposição lá, que as pessoas que meio compartilhavam desse interesse por pintar dessa maneira resolveram fazer. Não foram muito bem compreendidos, a crítica da época estava totalmente perdida com isso tudo, porque era um grupo pequeno de artistas, né? E o que eles faziam era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Então, não se tinha nem como avaliar direito o que estava ocorrendo ali. Mas isso acabou tendo rapidamente assim muitos artistas se interessando por esse assunto de pesquisar a cor, né? De tal maneira que isso acaba envolvendo outros artistas. Então, o Monet é um deles, né? A gente já tinha visto essa série aqui que ele fez dessas várias fachadas da catedral. É um artista que vai fazer isso com montes de feno também. Ele vai para o campo, pinta montes de feno com essa mesma lógica. Talvez seja o artista que tenha mais proximidade com o conceito de impressionismo. Esse aqui também a gente já falou um pouco, a maneira como ele construía essas imagens dentro de ateliê, colocando pontinhos. E aí a gente vai ter os artistas que nós chamamos de pós-impressionistas, que são artistas que convivem com aqueles outros ali, com o Monet e tal, com o Manet também, mas eles começam a levar essa pesquisa de cor para situações mais peculiares. Então, o Gauguin e o Van Gogh, pela maneira como eles trabalhavam, a gente coloca eles dentro de um recorte que nós chamamos vertentes expressivas. Já o Cézanne vai estar mais relacionado a algo que a gente chama vertentes geométricas. Ou seja, a partir do Gauguin e do Van Gogh, a gente vai ter uma série de desdobramentos de artistas e até outros momentos da história da arte, no qual a expressão é um dado principal. Do Cézanne, como ele tinha um interesse muito grande pela estrutura, a gente vai ter alguns artistas e alguns momentos da história da arte que vão se estruturar em cima dessa análise de como as coisas se organizam. Então, tem uma fala do Cézanne, que o Picasso cita, inclusive, que ele diz assim, que a gente deve analisar a natureza fazer uma associação da natureza através do cilindro, do cone e da esfera. Tentar reduzir as formas da natureza a essas formas geométricas e pintar essas formas em perspectiva. Quando o Picasso, mais adiante, está interessado no cubismo, ele vai lembrar muito, não só dessa fala, mas a maneira como o Cézanne pintava, que eram pinceladas curtinhas, pareciam pequenos tijolinhos de cor.
mesmo que o assunto dele fosse paisagem. Cézanne, ele adorava sair para os arredores de Paris, ir para o campo e pintar montanhas, pintar paisagens. Ele tem uma fala dele lá: as estradas vão acabar com as paisagens, porque nesse momento tem as estradas e começa a ter os carros também. A invenção da máquina a vapor abre para o trem e logo adiante o pessoal já tem os primeiros automóveis. Então ele começa a falar isso: então vão acabar com a natureza e tal, com esse aspecto bucólico. Já o Gauguin e o Van Gogh, o interesse deles é mais pela cor, e aí tem uma diferença. O Gauguin costuma colocar a cor dentro de áreas bem limitadas, dentro de cápsulas de cor. Então, ele vai construir a obra dele dessa maneira. As áreas de cor são bem definidas, onde elas terminam. Não é que elas têm um contorno, elas têm um limite bem definido. E isso vai influenciar grandemente o fauvismo, principalmente o Matisse. O fauvismo é um momento do expressionismo no qual o interesse era a cor. Tem um momento do expressionismo lá que se interessa mais por temas dramáticos, por denúncia social, e o fauvismo não. O fauvismo, eu diria, é um expressionismo mais alegrinho. Assim, estão mais preocupados na cor decorativa, na maneira como a cor se organiza. E um dos artistas que vai ter, num primeiro momento, um vínculo com isso, mas depois segue um caminho meio à parte, é o Matisse. Já o Van Gogh, né, vai usar a cor de uma maneira muito peculiar. Tem alguns estudos recentes que levantaram a hipótese que talvez ele fosse daltônico. Enfim, a maneira como o Van Gogh usa a cor é muito particular. E ele usa a cor muito carregada de matéria. Ele quase modela a superfície da tela, tanta tinta que ele usa, né? E essa forma de deixar o gesto na superfície da tela muito evidente vai ser mais marcante nesse outro expressionismo que eu comentei, esse que tenta trazer uma espécie de denúncia de aspectos sociais ou mostrar estados interiores meio perturbados, como é o caso do Munch, né? que é um artista norueguês e que talvez a obra mais conhecida dele sejam as versões do Grito. Acho que tem mais de uma que ele pintou. Então, a gente tem essas duas vertentes aí, uma mais ligada à cor e a outra mais ligada a esses estados interiores ou a crítica social que decorre do Van Gogh. E aí, como eu falei do Cézanne antes, o Cézanne vai estar muito fortemente ligado ao cubismo. Então, essa aqui é a primeira pintura considerada... A partir dessa pintura, a gente começa a falar de cubismo, que é a Demoiselles d'Avignon, que é uma pintura que ela tem, segundo o Argand, uma divisão. A gente pega, por exemplo, essas três figuras aqui da esquerda, elas ainda têm um tratamento um pouco mais respondendo a uma certa naturalidade, assim, de anatomia e tal. Já essas duas figuras aqui do lado direito já são mais geometrizadas, tanto o rosto delas, a figura que está embaixo ali, está com o corpo virado para um lado e a cabeça virada para outra. Tem uma certa influência também de máscaras africanas. Na época, ocorreu uma exposição com objetos que a França colonialista tirou da África e levou para a Europa, e essa exposição foi vista por vários artistas, isso causou muito impacto neles, e o Picasso acabou também usando um pouco essa ideia da geometria que está presente na arte africana para desenvolver essa pintura. Mas ela é uma pintura que se diz que nem o Picasso, no primeiro momento, entendeu. Ele fez e deixou no ateliê sem mostrar nem para o Braque, que era um artista com o qual ele dividia ateliê, que ele conversava bastante. Então ele fez e, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, depois eu mostro, né? Então é algo que marcou, inclusive, o próprio Picasso, até ele demorar a entender o que estava rolando. E é a partir dessa imagem que a gente começa a falar de cubismo. Então, essa possibilidade de tu enxergar um objeto como se fosse possível ver ele de vários ângulos ao mesmo tempo, que é algo impossível, na verdade. Vamos lá. Aqui a Ilma Klint, que a gente tinha conversado um pouco já, né? O Kandinsky também, que é um outro artista importante da arte abstrata, o Mondrian. Esses aqui são... E aqui, estava só aguardando para mostrar ali para a nossa amiga também,
o Kate Haring, aí nos anos 80, porque essa história de pintura, ela se desenvolve, vai mais ou menos até os anos 60, assim, até os anos 50 ainda se pinta bastante, nos anos 60 começa a ter uma migração para fotografia, para o vídeo, para performance, para land art, que é fazer arte em espaços abertos, e aí começa a ter um declínio. Isso vai retornar nos anos 80, muito influenciado pelo grafite. Então, Kate Haring é um artista que tem, num primeiro momento, uma atuação como um grafiteiro, ele pinta na rua, costuma usar uns canetões para fazer uns bonequinhos, bem isso aí, ele fazia uns bonecos encaixados um dentro do outro, pintava muito em metrô, em vagão de trem, bem a história do grafite. Assim. Tem uma série na Netflix que é meio fantasiosa, mas que vale muito a pena ver, que é Get Down. Ela faz uma ficção sobre a música e o grafite nos anos 80. É bem divertidinha, assim, muito legal. E aí, quando tu conhece um pouco a história do grafite, da música nesse momento, tu vê, pô, isso aqui os caras estão usando como referência o que ocorreu mesmo. É uma ficção, mas é em torno disso. E o Kate Haring, ele vai se dar conta que a maneira que ele trabalhava funciona bem em cima de qualquer superfície. Então, ele começa a pintar objetos e logo ele monta uma loja para vender as coisas dele. Então, é um cara que se dá muito bem rapidamente. O trabalho dele se torna muito popular, muito rápido. Um outro artista bem importante dessa época é o Jean-Michel Basquiat, que também é um artista que tem, num primeiro momento, um trabalho meio fora do circuito. Ele costumava pichar frases na rua, tinha uma cor. Ele normalmente escrevia frases meio poéticas, meio enigmáticas, e desenhava uma coroazinha e assinava com as letras SAMO, SAMO, que na verdade era uma abreviatura para como é que é? É a mesma merda, alguma coisa traduzindo que dava deixa eu ver se eu lembro. Vou anotar aqui para ver se eu lembro o que é. SAMO, same, é isso. SAM é same, o O era de old, shit. Então era sempre a mesma merda, a tradução da abreviatura que ele assinava. E aí ele acaba sendo, em determinado momento, descoberto pelo Andy Warhol. E aí, que ele gostava muito do trabalho do Andy Warhol e tal. E aí o Andy Warhol se torna muito amigo dele, e de uma hora para outra, não só o Basquiat, mas o Kate Haring, e aqui no Brasil aconteceu isso também, esses artistas começam a ser muito enxergados pelas galerias, porque o trabalho deles... porque pintura é mais fácil de vender. Em resumo, é isso. As galerias estavam atoladas de arte conceitual, de fotografia, vídeos, vidros com ar de Paris às 6 da tarde. Aí tu olhava, era um vidrinho de conserva que tu olhava, não tinha nada dentro, né? Então, o pessoal olhava para aquilo e está. E aí, né? Tanto que tem um pessoal da geração 80 aqui no Brasil, que eles, numa entrevista, eles dizem que tu ia nas exposições, tu via que ninguém que estava na exposição entendia o que estava exposto, o dono da galeria estava frustrado que não tinha vendido nada, tu via que o artista não se divertia fazendo aquilo, e a gente resolveu voltar a pintar, porque pelo menos pintura é divertido. E uma das pessoas que faz esse movimento de abraçar a pintura nos anos 80 é a Beatriz Milhazes, que é uma artista carioca, junto com vários outros, fez uma exposição no Parque Lage, e eles começam a pintar em cima de qualquer material, com qualquer tipo de tinta. Então, eles pintam em lençol, pintam em cobertor, usam pó xadrez, usam terra, usam plástico derretido. Tem uma experimentação muito grande de coisas para pintar. Qualquer suporte valia e qualquer material que desse cor valia também. Então, é um momento que surgem vários artistas muito interessantes, não só aqui no Brasil, mas estava falando ali do Kate Haring e o Basquiat são americanos, mas esse movimento acontece na Alemanha também, tem o Anselmo Kiefer, teve uma exposição que o Instituto Goethe trouxe para Porto Alegre nos início dos anos 2000, ali no Marx, sensacional. Assim, o Goethe tem um catálogo dessa exposição que tu vê esse contexto todo ali. E era muito próximo ainda.
tinha uns 20 anos que essas coisas estavam ocorrendo, né? Então, isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, né, de ter um retorno muito forte à pintura, com artistas muito jovens e com uma forma de pintar muito diferente. A Beatriz Milhazes não foi muito bem aceita aqui no Brasil, porque se achava o trabalho dela muito decorativo, muito carnavalesco, mas fora do Brasil o pessoal adorou o que ela faz, né? Então ela se deu muito bem fora do Brasil, é uma artista que tem um trabalho muito alegre. Aqui mais uma outra imagem do trabalho dela, né? Ela costuma usar muito essas formas de elipses, de formas concêntricas, tem alguns elementos que decorrem de bordados também, que é uma referência que ela comenta muito. Ela cola vários objetos, por exemplo, aqui embaixo, ó, dá para a gente ver, tem umas caixinhas de não sei o que coladas aqui. Então, é um trabalho muito lúdico, muito divertido. Bom, tem um momento, eu não sei como é que está agora, mas um tempo atrás a Beatriz Milhazes tinha filas de compradores. Assim, quer comprar uma tela dela, tem que entrar numa fila que demora mais de ano para te atenderem, né? E com valores superando tranquilamente $250 mil. Então, é uma artista que rapidamente ela se deu muito bem financeiramente fora do Brasil, começou a atuar produzindo cenários, expandiu muito o trabalho dela. Então, ela tem uma equipe que ajuda a resolver essas encrencas todas. Mais um outro dela aqui. E é muito lindo, assim, é muito bonito o trabalho dela. Tá? E aí eu lembrei de um artista que para mim tem um pouco de relação com esse universo meio lúdico, meio onírico da Beatriz Milhazes, que é o Hundertwasser. O Hundertwasser é um artista austríaco, na verdade ele é arquiteto de formação e é de uma família judaica e durante a Segunda Guerra Mundial, enfim, eles passaram por 1000 perrengues por ser de origem judaica, né? Mas ele acaba, depois da Segunda Guerra Mundial, atuando como arquiteto, e tem uma pintura com muita cor. Notem que são formas figurativas, a gente percebe uma relação, alguns elementos que se repetem. Tem muita referência a casas, mas volta e meia tem referências a algumas figuras também. Aqui é a mesma coisa, a gente percebe as casas, aqui pode ser como se fosse um mapa de uma cidade visto de cima, né? E Hundertwasser é um nome que ele se atribuiu, que quer dizer sem água, 100 do número 100. Né? O nome dele, o sobrenome era Stowasser, né? Ele mudou para Hundertwasser. E ele tem algumas teorias muito legais. Tem uma teoria das 5 peles, que ele diz que a gente tem, por exemplo, a primeira pele é a pele mesmo, né? A segunda seria a roupa, depois a gente teria o ambiente no qual a gente vive, e depois a última seria a natureza. Ele é um dos primeiros arquitetos a falar em meio ambiente, a ter uma preocupação em construir casas com, por exemplo, telhado verde. A primeira vez que eu vi foi com o Hundertwasser. Ele faz algumas performances carregando árvores na rua, então ele tem uma preocupação ecológica muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dele aqui. Aqui também mais outra. Então é muito lindo, assim, é um cara que eu gosto muito do trabalho dele. Muito livre, muita cor, ele simplesmente explode, tem casa, tem figuras de vários tamanhos, os barcos são muito menores que as pessoas, ele tem uma liberdade de escala muito grande. E as construções dele são maravilhosas, as construções dele são cheias de curvas e cores também. Então ele não segue a linha reta. Tem um banheiro dele que é maravilhoso, porque o banheiro tem os cantos curvos. Eu brinco, cara, é muito fácil de limpar um banheiro com canto curvo, não tem que ficar ali no cantinho. Então é muito orgânico, muito baseado nessa teoria dele das 5 peles e tal. Enfim, é um artista fantástico, gosto pra caramba da maneira como ele resolve a pintura e da maneira como ele... Isso aqui, por exemplo, esta imagem aqui, ó, os projetos arquitetônicos dele tinham mais ou menos esse formato, né? Janelas curvas, com diferentes tamanhos, cúpulas com essas... Parece uma cebola em cima, né? Aquela coisa meio oriental. Então, ele usava isso na arquitetura dele. Ele está muito próximo da arquitetura do Gaudí,
do espanhol, em termos de uso de formas livres, né? Então, deixa eu ver, aqui já é outra coisa. Mas, enfim, deem uma pesquisada, é maravilhoso o trabalho, tanto arquitetônico quanto de pintura desse artista aqui, o Hundertwasser. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, tem uma história fantástica do Hundertwasser. Ele teve um ano lá que ele decidiu que ele não ia lidar com dinheiro. Eu vou passar o ano sem mexer com dinheiro. Tá? Então, aí ele meio que ficava morando na casa de uma pessoa, de outra, dos amigos dele, e nesse tempo ficou pintando, né? Então, quando estava no limite a relação com alguém, ele se mudava e ia para casa de outro amigo, então ele ia fazendo isso. E aí, nessas, uma galeria lá entrou em contato com ele. A gente viu as tuas pinturas, a gente gostou muito, a gente queria comprar de ti. Eu disse, não vou lidar com dinheiro, não vendo. Né? Disse, tá bom. Aí, um tempo depois, a galeria, a gente gosta muito do teu trabalho, a gente quer mesmo comprar, a gente te oferece o dobro. Né? Já disse, não vou vender. E continuou isso, os caras voltando, ele, a gente oferece 3 vezes, não vou. Aí ele disse que chegou uma hora que os caras estavam oferecendo uma pequena fortuna para ele. Assim. Disse, bom, quem sabe eu vendo e compro um barco. Foi o que ele fez. Ele deu uma pintura e comprou um barco e ficou navegando durante um tempo, meio easy rider, assim, sem se preocupar com nada e só pintando. Ele tem umas histórias muito legais também. Então vale a pena, é um cara sensacional de conhecer a obra dele. Vamos lá. Matisse aqui a gente já tinha conversado um pouco, né, da relação que ele tem com o Gauguin, e na verdade a grande obra do Matisse vai ocorrer já perto do final da vida dele. No final da vida ele já está com a saúde bastante afetada, ele começa a ter dificuldade de se movimentar e também de pintar. Então ele começa a desenhar, por exemplo, ele amarra um carvão, uma barra de pastel na ponta de uma vareta super grande para poder fazer esses desenhos enormes na parede. Mas só que para pintar ele tinha muita dificuldade. Então ele começa a fazer um trabalho que vai dar origem ao que a gente chama série jazz. O que ele fazia? Ele pegava folhas de papel, passava uma cor em cima dessa folha de papel e depois recortava formas livres com a tesoura, que ele depois colava essas formas, dando origem a figuras muito lúdicas, né? Parecem brincadeira de criança. Isso aqui são várias páginas de um álbum que foi produzido com o nome Série Jazz. Então, de cada uma dessas colagens, depois se fez um livro em serigrafia, que é a Série Jazz. Só que são as páginas do livro. Eu peguei várias páginas do livro e coloquei aqui. Deixa eu ver se tem uma ampliação. Aqui tem 2. Ó. Várias delas têm relação com o universo do circo, que era um assunto que desde os anos 20 atraía muito esses artistas do modernismo, né? Então, ó, o cavalo, a Amazônia e o palhaço. Aqui tu até identifica o cavalo, né? Mas o resto, a Amazônia e o palhaço, né? E ele usa muito forma e contraforma. Tem essas coisinhas aqui, que é o que ele... Por exemplo, aqui, ó, tu vê que isso aqui, a parte que sobrou aqui, talvez ele tenha colado aqui desse outro lado. Então, ele recorta e utiliza forma e contraforma. O de baixo aqui, isso aqui eu já encontrei como os trapezistas também, essa imagem aqui de baixo. Os Kodomas eu não sei, foi do lugar onde eu catei, estava com esse título, mas quando a gente... os trapezistas, a gente consegue associar, então, ó, tu vê aqui tem um trapézio em azul, o outro trapézio em branco. Os trapezistas são essas 2 formas em amarelo, aqui, que parecem umas minhoquinhas. Ó. E aqui seria a rede de proteção, embaixo do trapézio. E aí talvez essas formas sejam... Enfim. Né? Então, a maneira como ele organiza é muito bonita. Assim. É uma espécie de síntese de tudo que ele se interessou ao longo da sua vida. O Matisse tinha um interesse muito grande pela cor e pelo desenho. Então, aqui a cor está muito presente e a linha decorrente desse uso da tesoura cortando o papel. Então, ele consegue, no final da vida, fazer uma junção desses interesses dele. Para mim, é o ápice da produção dele, é a coisa mais linda que ele já fez. E mais um outro.
Isso tudo aqui, num primeiro momento, é papel recortado. Mais um, Pesadelo do Elefante. Se a gente tira o título, assim, está, é uma forma abstrata, sei lá eu o que é isso, né? Não, a gente não consegue recuperar muito bem o que é. E ele usou também, tem um projeto que ele fez numa catedral que é genial. É uma catedral toda branca por dentro e tem umas figuras pintadas só o contorno nas paredes. E aí tem alguns vitrais com essas formas em cor. Então, à medida que o sol vai se movendo, ele vai lançando cores em cima dessas figuras desenhadas nas paredes. É uma solução genial, é muito lindo. Aí coloquei mais alguns artistas aqui que a gente vai ver como tem uma ligação muito forte com essa produção da série Jazz. O Frank Stella é um artista americano. Antes disso aqui, ele estava com um trabalho super geométrico, bem árido, assim. E aí, a partir da leitura do Moby Dick, do Herman Melville, que é um livro sensacional, né? Uma doideira aquele livro, ele começou a fazer uma série de trabalhos com muita cor e colagens de coisas. Então, isso aqui é uma mistureba, assim, tem papel, metal, madeira. Isso aqui é mais papel, é uma gravura. Mas, por exemplo, tem coisas assim, ó. Isso aqui são colagens de objetos tridimensionais. Imaginem uma espécie de colagem dos papéis do Matisse, só que com formas tridimensionais. Em vez de papel, tu teria recortes de madeira, por exemplo. É mais ou menos isso, de tal modo que a gente enxerga a sombra ali na parede, né? Então, tem alguns detalhes aqui são vazados, a gente enxerga até as sombras na parede. E o ateliê do Frank Stella, na época, era gigantesco, assim, parecia um hangar de avião, de tanta tralha que tinha dentro. Ele usava metal, madeira, plástico, uma quantidade muito grande de materiais diferentes que ele pintava, às vezes por cima, às vezes imprimia coisas e depois fazia esses arranjos todos. Um outro aqui, que tem muita ligação com isso. O Vic Muniz é um artista brasileiro, fotógrafo, está ligado àquele documentário lá que eu comentei, O Lixo Extraordinário. E recentemente ele fez uma série, que foi uma surpresa, que eu estava procurando algumas coisas e encontrei esse trabalho dele. Isso aqui é feito da seguinte maneira: ele escolhe, por exemplo, um artista, fotografa detalhes da obra desse artista, recorta esses detalhes, monta esses recortes, fotografa de novo, recorta de novo, monta de outro jeito, fotografa de novo. Então, de repente, isso aqui são pequenos detalhes de uma fotografia de alguém que até tem um trabalho super figurativo, né? Não sei de quem é, né? Se chama série Handmade. Aqui mais outros, a série Superfícies. Aqui embaixo um detalhezinho dessa imagem de cima, a Vidigal 2. Aqui ele fez recortes mais, tipo, pequenos retângulos, né? E no detalhe aqui a gente vê essa história dos pedaços de papéis sobrepostos. O resultado final é uma grande fotografia, tá? Isso aqui em cima é uma foto. O resultado final é uma foto. Porque o trabalho final do Vic Muniz sempre é uma fotografia. Ele faz uma série de operações para chegar no resultado final, mas o que ele vende, o que ele expõe na galeria sempre é uma fotografia. Mais outra aqui dele, aqui só para a gente ver essas sobreposições, essas camadas de papel recortado, né? Mais uma outra. E todas feitas dessa maneira, né? Ele escolhe algum artista ou fotografa uma obra ou mais de uma pintura do cara e vai brincando com sobrepor essas camadas de detalhezinhos recortados. Então, para mim, tem também um vínculo muito forte com aquela história do Matisse, recortar áreas de cor e organizar figuras, né?
E para minha surpresa, isso tem uma relação muito forte com o exercício que eu fazia muito com o pessoal. Hoje em dia eu não faço porque quase ninguém mais tem revista em casa, né? Mas eu pedia para o pessoal colecionar recortes coloridos, principalmente quando eu dava aula para licenciatura em artes. O pessoal, como é que a gente vai trabalhar com cor em escola e não tem tinta? Não, você pode pegar e fazer o seguinte, fazer um exercício de colagem muito baseado no trabalho do Matisse. Vocês podem pegar vários recortes coloridos de revista, vai colecionando recortes de vermelho, recortes de amarelo, recortes de azul, recorte de verde, recorte... E aí vocês depois rasguem o recorte e aí vocês vão construir uma figura, e aí pode falar de cor primária, pode falar de cor secundária, usando só papel recortado, né? Então, hoje em dia eu não faço mais esse exercício porque é difícil o pessoal ter revista em casa. Então, mas ainda tem vários. Eu pedi para o pessoal botar em envelope transparente, aqueles saquinhos de plástico, né? Vai juntando em papel transparente que a gente sabe que cor tem ali dentro, senão vira uma bagunça. Então, fazia bastante isso. Vamos lá, aqui foi o que a gente começou a fazer semana passada. Então, a gente fez as escalas tonais, começamos com esse exercício aqui, né? Aplicando os tons que a gente produzia na escala. A gente fez o amarelo, fizemos a escala do vermelho. Está faltando a gente fazer a escala dos azuis, então eu gostaria de fazer isso com vocês hoje. Tá? O que a gente tem depois ainda? Esse aqui ainda é um exercício que a gente fez bem Matisse, isso aqui. Eu pedi para o pessoal fazer algumas, mais ou menos o que a gente fez aqui com esses, ó, tá? Lá no Ateliê Livre. E depois a gente recortou os trabalhos todos e fizemos umas formas que a gente combinava pedaços dos trabalhos e tirava fotografias. Tá? Depois a gente tem que fazer isso aqui, meio que um passo atrás, voltar um pouco a uma abordagem mais acadêmica, mas é usar esses tons para tentar entender como fazer volume. E depois ainda falta a gente falar das cores secundárias. Isso aqui eu não sei se eu vou falar agora com vocês, acho que não. Essa história das cores secundárias aqui. Porque aí tem... quem sabe eu já falo e vamos lá. Tá? Bueno, tá, as cores secundárias a gente vai ter que voltar, porque ela tem uma construção um pouquinho mais demorada, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é do livro do Israel Pedrosa. Então, são alguns exercícios que ele propõe e ajudam muito a gente a entender, principalmente o pontilhismo. Então, não sei se vocês conseguem fazer o exercício aí, tá? Mas ele pede para a gente olhar fixamente para essa forma vermelha durante uns 40 segundos. Depois, olha para a área branca. Então, fiquem olhando e aí vocês vão perceber que ao redor da forma vermelha começa a surgir um halo luminoso. E ao redor desse halo luminoso, vocês começam a perceber que esse halo luminoso, aos poucos, vai se tornando meio que um verde, um azulado. Assim, ó. Tentem fazer esse exercício, não sei se vocês conseguem fazer na tela. Tá? Então, depois de 40 segundos olhando fixamente, tá? Deixem aparecer esse halo ao redor. Aí vocês olham para a área branca. Vocês vão enxergar um círculo meio azulado na área branca. Tá? Tentem fazer esse exercício. Da mesma maneira, tem esse outro exercício aqui que ele propõe, que eu acho que os bolsominion piram. Né? Isso aqui são as cores complementares da bandeira do Brasil. Se a gente faz o mesmo exercício aqui e olha para uma área branca, a gente vai enxergar as cores da bandeira do Brasil como ela é, os verdes, etc. Então, olha só, quais são as cores complementares. Né? Do vermelho é o verde, do roxo, esse aqui é o amarelo, do laranja, deixa eu ver, isso aqui é azul, né? Aqui, isso, aqui é o azul. Laranja é o azul. E aqui, tá, fica o preto mesmo. Mas, enfim, tentem fazer esse exercício. Aqui, como eu ampliei demais o tamanho, não tem área branca para fazer. Eu deveria ter deixado do mesmo tamanho. Vocês vão ter que olhar fixamente para a bandeira, também durante uns 40 segundos, mais ou menos. E depois olhar para uma superfície branca.
E aí vocês vão enxergar um fantasma, assim, rapidinho, com as cores da bandeira do Brasil. Tentem fazer esse aí também. Tá? Então, ele está falando de saturação retiniana, que é um assunto que os artistas lá no impressionismo começaram a usar. Naquela época, a gente tinha vários físicos pesquisando ótica, cor, e aí tinha uma conversa muito grande desses cientistas com o pessoal das artes, e os artistas, principalmente ali no pontilhismo, começam a usar essas noções. Então é sensacional isso aqui, tu te dá conta que naquele momento o que eles pesquisavam na pintura estava muito afinado com o que a física estava pesquisando também. É fantástico isso. Bom, eu peguei baseado um pouco nisso que a gente viu agora, eu peguei aqui um livro de um escritor chamado Vander Piroli, foi ilustrado pelo Odilon Moraes, que é um ilustrador sensacional da Kozak Naif. Esse cara, o Odilon, deu um curso lá no Ateliê Livre falando de picture books, que são livros cuja narrativa é levada mais pela imagem e não tanto pelo texto. Então, tem alguns picture books que nem tem texto. Por exemplo, o Zoom é um livro sensacional, é um livro só de imagem, que tu vai entrando cada vez mais dentro da imagem. Ele pode ser lido de trás para frente, inclusive. E aí o Odilon mostrou ao longo da história da arte, vários livros que tinham essa organização e falou um pouco da produção dele também. O Odilon é arquiteto de formação, nunca exerceu, e muito cedo ele começou a trabalhar com ilustração usando aquarela. Aí, lá pelas tantas, ele recebeu uma encomenda de ilustrar 2 livros do Vander Piroli. Um deles era Dois Irmãos, que ele chegou numa solução sensacional. Dois Irmãos, rapidinho, assim, contar para vocês, conta a história de 2 irmãos que viviam num bairro. O Piroli conta muito as coisas que ocorrem no lugar onde ele mora, num bairro bem simples lá em Minas. Então, eram 2 irmãos que viviam num bairro ali, caminhando para cima e para baixo, sempre juntos, e o Odilon tinha que ilustrar essa história. Aí ele disse, tá, ok, começou a fazer os desenhos, e lá pelas tantas tinha uma frase assim no livro. Até que um dia eles quase foram atropelados. Se salvaram num bater de asas. E o Odilon achou estranha essa expressão. Que expressão curiosa, né? Aí ele ficou... Aí resolveu ligar para o Piroli. O Piroli, por que essa expressão, né? Ah, não, é que isso era uma história de 2 galos que viviam numa oficina aqui perto de casa e que estavam sempre juntos. E aí o Odilon disse, putz, cara, eu achando que eram 2 pessoas o tempo inteiro, né? Aí ele opta em fazer o seguinte, o trabalho de ilustração dele é super inteligente. Como os 2 galos andavam sempre um ao lado do outro, ele começa a fazer 2 imagens, uma em cada página. A mesma imagem com um ângulo de visão um pouquinho diferente, de perspectiva. Então, era um galo olhando para lá, o outro está olhando para lá, mas está numa posição um pouquinho diferente. Então, era a mesma imagem com um ângulo um pouquinho diferente. Quando aí tem no meio da história um dos galos some. E aí o que o Odilon faz? Ele começa a botar só uma imagem, a outra página começa a ficar em branco. Aí no final do texto tem uma passagem que diz assim: se você quiser que ele volte, faça alguma coisa. Como muitas crianças leram esse livro também, diz que as crianças desenhavam no livro. E que isso foi um resultado que eles nem imaginavam assim, que fosse ocorrer, né? Que eles acharam sensacional. Bom, o outro livro que o Odilon pegou para ilustrar é O Matador. E o Matador, ele mostrou as imagens e foi contando para a gente. Ele terminou, e até ele usou esse livro para falar o seguinte: livro ilustrado não é um livro necessariamente para criança. E eu vou mostrar isso para vocês. Aí ele mostrou esse livro aqui. Quando ele terminou de ler, estava todo mundo chorando dentro da sala. Porque é uma história super... Então, vamos lá, vou mostrar algumas imagens, não tem todas aqui. Essencialmente, o Matador conta uma história de um grupo de moleques que viviam também num bairro, provavelmente o bairro do Piroli, que não tinham nada o que fazer, então ficavam caçando passarinho o dia inteiro. E aí, no meio do grupo, ali tinha um guri que era muito ruim de pontaria. Ele pegava a funda ou bodoque, como a gente diz na campanha, tentava acertar e nunca acertava. Então, ele era zoado por todos os outros, porque, enfim,
E aí ele conta, vai na história, assim, vou resumir muito, claro, né? Até os passarinhos zoavam dele, porque sabiam que ele era tão ruim que não... Então, aí até que um dia ele pousa um pardal, e aí ele fala isso, pai, eu atirava a pedra passava por cima, passava por baixo, o passarinho nem se mexia, porque sabia que eu era muito ruim, então não conseguia. Só que aí ele acaba acertando o passarinho. Ele está sozinho e ele corre. Finalmente acertei. Então ele corre para pegar. Aqui tem uma mudança. Ó. Vejam que na ilustração que saiu aqui no Brasil, o Odilon fazia o seguinte: para acertar a localização do texto, ele escrevia em cima de lâminas transparentes e colocava em cima da imagem. Aí ele ficava um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então ficava essa marca aqui, né? Isso aqui é um livro que saiu na Argentina. E aí eles tiveram que traduzir o texto, então eles mudaram isso e acabaram fazendo um bloco de texto. E, enfim, é que eu só achei essa imagem aqui. O guri corre para trás da casa para pegar o passarinho, porque ele queria mostrar para os outros, né? E aí, aí a história começa a ter um subindo assim de ansiedade. Porque ele chega lá, ele enfia a mão no mato, e aí o passarinho está vivo ainda. E aí tu começa assim, putz, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Notem que toda a história até aqui ela está sendo ilustrada com tonalidades de verde. E o livro termina com uma frase que o Odilon diz: eu tive muita dificuldade de chegar numa imagem para isso, porque ele diz: ilustrar um livro não é tu fazer, o cara está caminhando, aí tu desenha um cara caminhando. Não, tu tem que achar um jeito de criar uma imagem que funcione na entrelinha do texto, que conte alguma coisa que o texto não está contando. Então, ele disse que tinha muita dificuldade de achar uma imagem para o encerramento do livro, que tinha uma frase que dizia assim: até hoje essa sombra está dentro de mim. E aí ele estava fazendo uma série de estudos na mesa e caiu um pingo de tinta na sombra da mão dele. E aí ele, é isso. Ele está trabalhando na mesa, aí tinha a sombra da mão, estava segurando o pincel e caiu um pingo. Aí ele chegou nessa solução aqui. Porque o garoto, o que ele faz no final? Ele mata o passarinho, ele joga o passarinho contra o muro. E aí ali está uma mancha de sangue bem na altura do coração. E essa é a última imagem do livro. Então, é uma solução muito refinada, assim, e que acaba trazendo toda a dramaticidade, porque o que ele introduz aqui? Ele introduz a cor complementar, que vocês tiveram a experiência ali atrás. Quando a gente vê muito uma cor, a tua percepção começa a chamar a cor complementar daquilo. E isso faz com que a angústia que tu percebe no texto acabe tendo um correspondente nessa necessidade que o teu olhar tem de enxergar a cor complementar do verde, que é o vermelho. Então, é uma solução sensacional para o livro. O Odilon tem outros livros ilustrados fantásticos também, que vale muito a pena conhecer o trabalho dele. É um cara sensacional. Ele cada dia que ele dava uma palestra ali no ateliê, ele só ia falando e gravou todas as palestras. Ele disse: não, um dia eu vou escrever um livro sobre isso, então eu quero gravar para ver depois se eu aproveito. Certo, dona Marta saindo. Vamos lá, acho que isso aqui encerra a nossa apresentação. Vamos para o exercício. A gente vai fazer, então, pessoal, num primeiro momento, este aqui, que está faltando, seria esse trabalho semelhante à semana passada. A gente vai fazer uma escala de tons de azul, e aí vamos aplicar esses tons, primeiro os mais claros, né? Com ela um pouco diluída com água e formas livres. Tá? Vamos para isso, então.